Glória a Deus. Vamos aí para a palavra do Senhor. Recebemos? Glórias a Deus. Irmã abençoada, obrigado pela tua colaboração. Irmã abençoada do lado ali, obrigado pela tua colaboração. Obrigado pelos colaboradores. A gente vai usar a nova Bíblia, tá? Não é a Almeida não, vamos usar a outra. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 11, 22ª mensagem dentro desse tema. Assim como a serpente enganou. Segunda de Coríntios 11. Isso, é nessa versão. Eu gostaria que vocês me suportassem, mesmo quando sou um tanto louco. Olha o que Paulo está dizendo. Eu gostaria que vocês me suportassem, mesmo quando sou um tanto louco. Porque as coisas que ele dizia é coisa de louco. Por favor, me suportem. Porque o mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho. Gente, isso é muito lindo, hein? O mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu, Paulo, eu posso dizer também, eu, Pedro Inácio, também tenho. Porque vocês são como uma virgem pura, que eu prometi dar em casamento somente a um homem, que é Cristo. Pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês sejam corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Isso é muito lindo. Porque vocês suportam com alegria qualquer um que chega e anuncia Jesus. Tem gente que eu nunca vi, meu Deus do céu, não fica com a tua mente na palavra. E você pode ouvir o que você quiser, mas a tua mente, se estiver na palavra, ela vai identificar a heresia. A heresia pode estar no meio de um monte de verdade. A pessoa está falando um monte de verdade e no meio ele encaixa uma heresia. Então que você estiver na palavra, você vai perceber quando a pessoa sai da verdade, cai numa heresia, depois volta para a verdade e cai na heresia. Então tem gente que não sabe discernir nada. Tem gente que se agarra a qualquer vozes. E pior de tudo, que joga para mim, né? Manda para mim. Porque vocês suportam com alegria qualquer um que chega e anuncia Jesus, diferente daquele que nós anunciamos. E aceitam um espírito e um evangelho completamente diferentes do Espírito de Deus e do evangelho que receberam de nós. Então ele faz uma comparação do que Paulo passou do que os outros estavam passando. Ele está falando, vocês estão recebendo qualquer coisa. Então uma igreja que parecia, não sei se vocês já leram as duas cartas aos Coríntios, se não leu, deveria ler, ou ouvir, né, pela voz do Cid Magal, não, Cid Moreira. Na voz do Cid Moreira, você vai ficar maravilhado. Então você vê que essa igreja aqui era uma igreja poderosa. Se você vê, dons não faltava, língua, profecia, sabedoria, tudo tinha na igreja, mas só que havia uma disputa. Eles tinham os dons, mas eles tinham para disputar uns com os outros. Paulo não via amor entre eles, os dons separavam eles. Há pessoas assim, só porque recebe um dom, se julga ser um pavão. Você conhece pessoas assim? A pessoa parece um pavão. Já viu o pavão? Quem já viu o pavão? Ele vai junto com as fêmeas, né? Chega ele lá, ele abre aqui. Para todo mundo olhar, né?
É bonito, né? Todo mundo fica, que rabão. Ele fala, agora dominei. Então tem gente assim. E isso estava acontecendo nessa igreja aqui. Gente gritava, pulava. Paulo organizou. Ele não sei se ele organizou, eu sei que ele passou as determinações. O que aconteceu com a igreja, a gente não sabe, né? Acabou? 5. Eu não acho que tenho menos valor do que esses tais super apóstolos. Vai no 6. Talvez eu seja principiante no falar, eu também. Mas no conhecimento não sou. Sempre e em todas as situações temos dado prova disso a vocês. Quando eu tiver com 94 anos, guarde aí. Guarde, eu vou revelar algo para vocês. Só quando tiver 94 anos. Pode guardar. Tem gente que vai estar aqui. Isso, irmão. Isso aí. Senhor Jesus, estou falando sério. Eu oro pela tua igreja, pelos ouvidos espirituais que a tua igreja tem, que só ela pode entender isto, porque está escrito: a uns foi dado entender isto, a um foi dado entender isto, esta revelação. Deus inclina, papai, obrigado. Ao outro foi vedado. O Senhor mesmo disse isso. Meu Deus, faz o trabalho poderoso nesta hora, aqui, lá fora, aonde estiver alguém me ouvindo. Eu oro em nome do Cristo vivo, e a igreja do Cristo vivo digam todos amém, e amém, e amém. Isso, dá-lhe um aplauso ao Senhor, Ele merece. Esse texto aí, a gente já bateu nele, ou bateu entre aspas, já falamos sobre esse texto 21 vezes. Quem lembra? Pelo menos aqui foi 21, fora as lives, meu cooperador, nas lives, mais de 30 vezes. Então hoje eu não quero deixá-lo de canto. Eu quero que a igreja vá para o livro de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, na mesma versão, tá, minha irmã? Versículo de 1 ao versículo 5. Diz assim: ó Gálatas, sem juízo. Um homem de Deus é um homem de Deus. A maioria dos líderes não estão nem aí se o povo que eles pastoreiam não tem juízo. Na realidade, eles preferem pessoas que não tenham juízo mesmo. Porque uma pessoa que não tem juízo, ela é fácil de ser manipulada, de ser enganada e de ser levada em qualquer vento de doutrina, de ser levada por qualquer tipo de vozes, qualquer tipo de manifestação. Então Paulo diz: ó Gálatas sem juízo. Quem foi que fez o quê? Eu procurei essa versão aí porque essa é a palavra no original, porque no Almeida diz: ó Gálatas, quem vos fascinou? E essa palavra fascínio do original é feitiço. Quem é que te embruxou? Não sei se você já conversou com pessoas que você mostra na Bíblia, que você fala a verdade, você mostra que ela está fazendo tudo errado, mas ela tem uma convicção no erro. Quem já teve essa experiência? Ela não quer saber da Bíblia, ela não quer saber da verdade. Paulo fala: vocês não têm juízo, aconteceu algo com a mente de vocês. Paulo queria saber quem foi o pregador, quem foi o apóstolo, quem foi o mestre, quem foi o reverendo que enfeitiçou vocês.
Então Paulo tinha essa preocupação. Paulo era um pastor de verdade. Paulo era um apóstolo de Jesus Cristo. Na minha pregação, a vocês eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por isso, por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Responda somente isto: vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda, ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nele? Então Paulo está falando, o que vocês estão recebendo de Deus agora, nesse novo pacto, não é por guardar a lei, não é por observar a lei, não é por observar dia de festa, lua nova, dias, festas judaicas, Páscoa, nada disso. Festa dos tabernáculos. Você sabe que as igrejas do Brasil, todas elas vivem dessas festas. É uma festa. Festa dos pães árabes, festa do tabernáculo, só festa. Então Paulo está fazendo uma pergunta: vocês receberam o Espírito, vocês receberam de Deus porque vocês guardaram a lei, ou porque vocês ouviram o Evangelho e creram no Evangelho? Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Como que vocês podem ter tão pouco juízo? Está falando para ele, está perguntando, como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder de quem? Então você vê que há pessoas assim. Eu estava vendo uma senhora que estava aqui, andava com a gente aqui, andava no nosso meio, saiu, aí eu vi ela passando com a saia lá embaixo, com a roupa lá embaixo, com aquela cara de já morreu. Eu falei, Pai do Senhor, irmão. Falei, meu Deus. Aí eu queria falar, você está com... Como que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças? Então Paulo estava fazendo um confronto com a igreja da Galácia. Você vê que Paulo não refrescava a igreja. Paulo recebia a oferta das igrejas, as igrejas ajudavam ele. Paulo vivia das doações, mas ele não refrescava, ele não passava a mão no erro, ele não dizia, não, tudo bem, sabe, se eu falar assim, a irmã vai embora, não vai me ajudar mais, e a irmã fulana vai embora, vai me ajudar mais. Então Paulo não tinha essa preocupação, porque ele sabia que quem sustentava ele era Deus. Por isso que Paulo falou, todo mundo me abandonou, mas Deus me assistiu. Pode o mundo te abandonar, se Deus te assistir, irmão, as coisas chegam até você. Não me pergunte de que maneira que chega, eu sei que chega, porque chega para mim, e chega para aqueles que confiam no Senhor. Então, agora querem ir até o fim, pelas suas próprias forças. Paulo pergunta para eles, será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram para nada? Não é possível. Será que quando Deus dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, porque vocês fazem o que a lei manda? Você acha que Deus opera no nosso meio porque a gente estamos em observância na lei, guardando o sábado, guardando um monte de lua, guardando vestimento, colocando ritos na igreja, ritos judaicos? Será que é isso que atrai a bênção de Deus, ou é a fé que atrai a bênção de Deus? Irmãos, nós podemos perder tudo, só não podemos perder a esperança na vida eterna, irmão. Quando um homem perde a esperança na vida eterna, ele perdeu tudo.
perder bens, patrimônio, isto às vezes se perde. Jó perdeu tudo. Pessoas perdem tudo. As pessoas vendiam os seus bens e viviam com poucas coisas. E para eles essas coisas não eram perdas. A verdadeira perda é quando a gente troca os valores. Quando a gente abandona a fé, quando a gente se deixa ser embruxado. Olha o que Paulo falou lá em Hebreus. Irmã, agora você vai para outra versão, valeu? Hebreus 13, 9. Hebreus 13, 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Então Paulo falou, você percebe como é um apóstolo de Deus? Você vê que todas as cartas que você lê, Paulo está sempre chamando a atenção da igreja. Quem já reparou isso? Ele não deixa, porque ele começa a ver a debilidade, começa a ver a igreja saindo da verdade, ele fala, não posso, mas estão dando dinheiro assim. Então, você vê, estão dando dinheiro, é muito dinheiro, está todo mundo saindo da verdade, mas está entrando muito dinheiro. Você sabe que é isto que a igreja hoje vive? A igreja vive hoje de dinheiro. É só dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então quando alguém vem para um lugar desse aqui, trazido por Deus, quando vê a diferença, eu falo com a minha esposa, às vezes eu pego uns vídeos nos doidos aí nas redes sociais, as mulheres tudo loucas, rodando, um grupo, todo mundo girando, eu falo, esse povo quando vem aqui, fica doido, não consegue, porque o feitiço tomou conta da sua mente. Eles acham que igreja é isto. Igreja é uma escola do ser, é aqui que você aprende a ser. Ser o quê? Tudo que Deus te preparou para ser. Não existe outro lugar para você se preparar. Faculdade não te prepara, sabe? Seminário não te prepara. É aqui com a Bíblia na mão, olhando e vendo os desígnios de Deus. É os desígnios de Deus que nos prepara. Então Paulo falou, cuidado, não vos deixe envolver por doutrinas várias e estranhas. Porquanto que vale estar com o coração confirmado na graça, com a graça e não com alimentos. Pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Então, Paulo, ele alerta. Pastor, mas como é que eu vou saber que eu vou para o caminho certo? Jesus falou, ele te deu a dica aqui em João 14, se você está no caminho certo. João 14, 25 a 27. Olha o que ele disse. João 14, 25 ao 27. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então você vê, Jesus está falando, olha, João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Então, quando você lê a Bíblia comigo aqui, não é eu que te ensino, eu leio contigo. Quem te ensina, quando o Espírito Santo ensina alguém, este alguém aprende para sempre, irmão. Não é um aprendizado que aprende hoje, esquece amanhã, aprende hoje, esquece amanhã, porque foi o Espírito Santo que imprimiu a verdade dentro de vocês. Vocês não têm a verdade que vocês ouviram de mim, vocês ouviram o som, a palavra, mas o poder está no Espírito. Eu tenho um chamado, irmão, meu chamado vem de Jesus. João 16, 7, 8, 12 e 13. João 16,
capítulo, versos 7 e 8. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, ele está contigo? Então ele tem que fazer esse trabalho. Convencerá o mundo. Qual mundo? O mundo dele. O mundo de Jesus é a igreja dele. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então ele falou, olha, versículo 12 e 13 agora. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará, ele vai te guiar. Então, ele não vai te levar para atalhos de mentira. Fica a tua mente acesa com as coisas que você ouve. Nós estamos caminhando para a reta final do fim dos tempos, e nós vamos ouvir coisas que vai abalar muita gente. Muita gente vai se render, e por isso que Paulo falou à igreja de Corinto, falou à igreja da Galáxia, falou, vocês perderam o juízo. Como que alguém está servindo a Deus, na graça de Deus, e vai para o lugar aonde se nega a vida, se nega a doar uma gota de sangue para salvar uma vida, se nega a doar, o homem servir o exército, prestar as forças armadas, servir a pátria, se tiver uma guerra não vai para a guerra. Como pode? Servir numa igreja que não sorri com os que sorriem, não comemoram datas de aniversário, não comemoram. Gente, falo como Paulo, vocês perderam o juízo. Então isto vai acontecer cada vez mais. Jesus falou, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas vocês, fiquem firmes, fiquem alicerçados no amor de Deus. Você não está agarrado em mim, nem no irmão, nem em ninguém. Você está no Espírito, o Espírito de Cristo no teu Espírito, formando um Espírito. E Ele transforma a sua vida. Você vê aí, as pessoas largaram tudo, irmãos. É o fim. Mas aquele dia da chuva vai chegar. Aquela chuva que caiu no tempo de Noé, que ninguém acreditava que ia chover, como ninguém acredita que as contas vão ser ajustadas, vai. Cuidado com as serpentes. 13 já foi, né? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que estiver ouvido e vos anunciará as coisas que há de vir. Então, abençoado, eu tenho um chamado da parte de Jesus para falar verdades que estiveram escondidas. Quando eu vejo vocês escreverem nas redes sociais, quando eu vejo vocês participarem das lives, escrevendo coisas, eu falo, meu Deus, essas pessoas, elas aprenderam pelo Espírito, mas ouviram aqui com a gente. Então isto me traz regozijo, isto me traz alegria, porque eu falo verdades em favor do corpo de Cristo. Por que tem que ter alguém que fale a verdade, Wander? Porque há muita gente que fala mentira. Paulo disse lá em 2 Tessalonicenses 3, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, 1 a 3, ele disse assim: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra de quem? Do Senhor se propague e seja glorificada. Ore para que esse serviço que eu estou prestando para o Senhor tenha bom êxito, que as palavras que saírem daqui cheguem nos corações das ovelhas que estão desgarradas, estão afugentadas, estão feridas. Tem ovelhas feridas, sem esperança, sem nenhuma vontade de congregar mais, porque o amor está se apagando.
E você e eu temos a responsabilidade de ajudar a acender essa esperança no coração dessas pessoas. Você não pode colaborar com o esfriamento, você não pode dizer, eu também estou quase saindo. Às vezes acontece isso. O irmão sai, aí a pessoa vai visitar o irmão que saiu, e você saiu, irmão, eu também estou quase saindo. Eu sei disso, irmão. Mas quem está em Cristo, irmão. Estar em Cristo não é estar no ministério restituição. Estar em Cristo é ter convicção do que tudo que Deus diz é verdade. O céu vai passar, a terra vai passar, tudo vai passar, mas tudo que Deus falou vai acontecer, irmão. Vai acontecer. Vai acontecer. Como também está acontecendo entre vós, para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Homens perversos e... Esses homens perversos e maus são os colaboradores da serpente. É eles que fazem divulgar aquilo que ela começou lá no jardim do Éden. Eles estão aqui na terra. Paulo diz, olha, homens perversos e maus, porque a fé não é de quem? Não é de todos. Todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará. De quem que Ele vai guardar, gente? Do maligno. Diga, a fé não é de todos. Então existem homens perversos. Eu tenho um chamado da parte do Senhor, não sei se você já entendeu. Essa voz aqui não é uma voz de acusação, é uma voz de alerta, irmão. Eu não quero que você saia desse culto desanimado. Eu quero que você saia daqui com a certeza que Jesus vai vir para te buscar, irmão. Eu e você fomos comprados por Ele. Toda a ira de Deus caiu sobre Jesus. Agora a ira de Deus não está mais sobre nós. O que está sobre nós agora é a bênção de Deus. Diga, eu sou um abençoado. 1 Coríntios 14, 10, Paulo disse que tem vozes aí. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Então tudo que você ouve nas redes, na televisão, tudo que você ouve em CD, tudo que você ouve no YouTube, WhatsApp, Facebook, irmão, tem um sentido. Você tem que pegar, sabe, o começo, mas você tem que ir lá no fim, ou então do fim para o começo, do começo para o fim. Não se agarre a qualquer coisa, porque há muitos tipos de vozes, e Paulo disse, toda ela tem um sentido, e tem vozes que corrompem as pessoas. 15:33 desse mesmo capítulo. Não vos enganeis, as más conversações, essas más conversações é a voz da serpente, é a voz do maligno. O que ela faz com os bons costumes? Ela faz o quê? Corrompe. Não é bem assim não. Não é bem assim não. Todo pastor é ladrão. Cuidado, amados do Senhor, com o tipo de vozes que há no mundo. A voz do espiritismo, a voz do catolicismo. A voz do espiritismo diz que as pessoas reencarnam 1 milhão de vezes. A Bíblia diz que morre uma vez e segue-se o juízo. Está escrito, Hebreus 9:27. O catolicismo diz que podemos ficar agarrados em todos os santos. A Bíblia diz que nós não somos idólatras, não podemos ter ídolo na nossa vida. Paulo alertou sobre esses tipos de vozes. Paulo alertou. Então eu quero terminar com o que nós vamos começar na próxima quinta-feira. Então, Paulo alertou a igreja, e eu quero estar aqui sempre, com a minha voz forte, firme,
com o meu corpo em vigor, saudável, minha mente curada pelo Espírito, para poder alertar o povo de Deus. Não só vocês, irmão, não, você me ajuda a fazer o bem para muita gente. Quando você ora por mim, quando você semeia aqui, quando eu olho para o lado e te vejo, eu falo, eu não estou sozinho, eu posso continuar, eu sei que Deus estará sempre comigo, mas é tão bom quando você olha para um rosto, há 1 ano, 2, 3, 10, 15, 20, e você vê ali a mesma fidelidade, o mesmo amor do teu lado, contando e confiando em você. É isto que quando eu olho daqui, é o que eu vejo, é isso, pessoas que sabem o que eu estou fazendo aqui. Amém? Que esta palavra nos ajude a taparmos os ouvidos para o feitiço. Assim seja, assim disse o Espírito.